Olá, boa noite. Está no ar mais um Identidade, o nosso programa de entrevistas, de boas conversas, que sempre podem trazer preciosas lições. Afinal, somos a obra-prima da criação de Deus e cada ser humano tem uma história, não é mesmo? Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, se acomode aí no sofá, aproveita e chama mais gente para compartilhar. Eu sei que está meio tarde, já no finalzinho da noite, mas o programa fica armazenado no YouTube da Novo Tempo e também no NT Play. Por lá você consegue compartilhar com facilidade, inclusive mandar o link em grupos de WhatsApp. Afinal, boas histórias devem ser pulverizadas para que mais e mais pessoas tenham a possibilidade de conhecer. O convidado de hoje é o Derek Souza, servidor aqui da Novo Tempo, mas que tem uma linda história de conversão. O pai foi usuário de drogas. A família vivia brigando, mas ele não queria isso para a sua vida e aos poucos achou o caminho certo. Então fica comigo para a gente conhecer melhor essa história de fé e mudança de vida que tem muito a nos ensinar. Eu volto em 30 segundos. Nascido em Jacareí, interior de São Paulo, filho do Vanderlei e da Silvana. Quando jovem, curtia uma cervejinha, um churrasquinho e até, quem sabe, uma maconha de vez em quando. Aliás, até por influência do pai, que era usuário de drogas. O exemplo estava ali. Mas com o tempo, Derek foi vendo que não era esse o melhor caminho. Começou a frequentar uma igreja católica por um tempo, na busca de uma mudança de vida. Mas foi na igreja adventista do sétimo dia que ele encontrou Jesus. O pai dele começou a assistir um programa de pregação da Palavra de Deus aqui na Novo Tempo, com um pastor muito influente, e foi buscar mais conhecimentos sobre aqueles ensinamentos. Eles começaram a frequentar a igreja por 10 domingos, onde estavam estudando o livro de Apocalipse. E com tanta profecia se cumprindo, não teve mais dúvidas de que ali se pregava a verdade. Hoje, Derek é casado e pai de 2 lindas menininhas. Aceitou contar os detalhes da sua vida pra gente aqui no Identidade. Boa noite, Derek, seja bem-vindo. Boa noite, Gabi, obrigado. Vamos começar ali do início, né? Como é que era um pouco a sua infância, em quantos filhos vocês são, quantos irmãos? Somos em 4, eu sou o mais velho e o mais novo ele tem 11 anos de diferença. Foi uma infância, a gente teve certas privações em questão financeira, mas nunca faltou nada. Sempre com a ajuda da minha avó, que já é falecida, também de algumas outras pessoas. E como era essa questão do seu pai ser usuário de drogas para você? Você pequeno ou já mais velho, como que foi essa experiência? Primeira vez que eu fui apresentado, de certa forma, eu tinha por volta de 5 ou 6 anos. O que ele me disse na época que era um cigarro, só que era um cigarro que ele mesmo fazia. Como criança, eu não tinha conhecimento de drogas e tudo mais, e para mim era algo normal. Com o tempo, aí, claro, descobri o que era, mas já fazia tanto tempo que para mim continuou sendo algo normal. Os seus pais brigavam muito? Você via isso em casa? Sim, muito. Agressões verbais, às vezes agressões físicas, isso era algo bem rotineiro, motivado um pouco também por essa questão das drogas e entre outras coisas. E como é bem normal, né, no mundo, quando a gente está na juventude, a gente tem acesso a essas questões, a bebida alcoólica, a maconha e quem sabe até outras drogas. Isso aconteceu com você? Sim. Como era normal em casa, para mim nunca foi um tabu ou algo assim, né? Eu não entendia como errado. Bebida alcoólica sempre teve em casa, então foi a primeira coisa que eu tive contato. Posteriormente cigarro também e chegou até outras drogas como maconha. E como é que você se interessou por uma igreja? Como é que foi essa busca espiritual? Você nasceu sem uma religião, não chegava a frequentar nada, depois de um tempo passou a frequentar uma igreja? Conta pra gente. Eu cresci, de certa forma, na igreja católica, aquele famoso católico não praticante. Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, minha mãe me matriculou na catequese e eu fiquei firme ali na igreja até meus 14, 15 anos. Ali eu dei uma afastada, fiquei uns 3 anos praticamente sem frequentar. Depois, já namorando a minha esposa, aí a gente voltou a frequentar a igreja católica, acompanhar a missa e tudo mais. E foi através do seu pai, que assistiu a Novo Tempo e chamou atenção ali por uma mensagem, que vocês começaram a frequentar a igreja adventista? Sim, chegou ao ápice na questão dele do uso de drogas, que já estava, não estava confortável mais a gente na mesma casa. Então, em proteção da minha mãe, das minhas irmãs, eu
meio que coloquei ele para fora de casa. Não seria exatamente a palavra, mas a gente combinou e ele foi morar com a minha avó um tempo. Nesse tempo, ele conheceu a igreja adventista através da Novo Tempo. Então, ele assistiu um programa, se sentiu tocado, começou a frequentar a igreja e ele insistia, depois de um tempo, que eu fosse. Só que eu frequentava a igreja católica, até estava um pouco afastado já nessa época, por conta de algumas dúvidas, algumas questões, mas ele insistiu e eu decidi ir para ele parar de ficar insistindo. Porque eu iria e ele diria, eu diria para ele, fui, não gostei e tudo mais. Entendi. Deixa eu só voltar um pouquinho. Então, o seu pai também tinha essa busca, né? Porque ele estava numa vida, mas quando ele viu uma mensagem diferenciada, ele se interessou, até por já ter saído de casa, quem sabe conseguisse reconstruir a família, se mudasse de vida. É interessante ver essa busca nele também, né? Sim, foi um momento que ele estava perdido, né? Ele já estava afastado da família, a gente não virou as costas para ele, mas não dava mais para ter aquele relacionamento tão próximo. E eu acho que foi o momento que ele começou a buscar uma forma de sair desse poço que ele estava. Então ele encontrou através da TV a Igreja Adventista e aí começou a influenciar a gente. E você então começou a ir só para dizer para ele, ó, fui, não gostei, acabou, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Como é que foi? A primeira vez foi exatamente por isso. Falei, eu vou, não vou gostar. Eu tinha alguns pontos já em relação às religiões evangélicas e já estava tudo preparado, já o discurso. Só que me chamou a atenção a pregação. Alguns pontos ali, até do rito, da forma que foi abordado, foi bem diferente do que eu conhecia. Então, eu fui a primeira vez, me chamou a atenção, falei, vou mais uma, aí fui a segunda, já me gerou mais questões, aí da terceira em diante eu já decidi ficar. E você tinha liberdade com algum pastor local, alguma coisa assim, para ir tirando essas dúvidas, fazendo essas questões? Da Igreja Adventista? Sim. Não, a princípio não. A princípio não. Não, era tudo ali no culto, eu fui acompanhando e eu sou muito curioso. Então, sempre que acabava o culto, eu anotava alguma coisa ou outra que me chamava a atenção, ia pesquisar e batia exatamente na questão histórica, na questão da Bíblia ali, teológica, o que o pastor ia apresentando, então isso foi me chamando muito a atenção. E era, nessa ocasião, o estudo do livro do Apocalipse. Exatamente, eram 10 domingos e desses 10 domingos foi dividido o livro de Apocalipse, cada domingo um tema. E é curioso que o livro do Apocalipse, muitas vezes, quando a gente não é da igreja, né, a gente pensa assim, é um livro que fala só de fim de mundo, é destruição. Muitas vezes a gente tem esse tabu de não pode nem ler esse livro, porque a coisa, sabe? E não é assim, né? O livro do Apocalipse fala, sim, sobre o fim do mundo, mas fala sobre um recomeço, um novo mundo. E quando a gente começa a abrir os olhos para essa nova visão, digamos assim, a gente vê que é algo diferente. Falo por mim também, porque eu também não era da igreja, e quando eu comecei a estudar Apocalipse e também o livro de Daniel, que é um livro bem profético, né? E aí a gente foi batendo justamente isso que você falou. O que falava na Bíblia de profecia se cumpriu na história. Opa, peraí, aí tem alguma coisa diferente. Foi assim? Foi. Antes de ser adventista, eu tentei ler o livro do Apocalipse, mas é um livro cheio de alegoria, de profecias, como você citou, e é difícil de entender, realmente. Inclusive, parte da profecia isso, né? Que em um momento específico, o livro ele seria entendido, as profecias seriam entendidas. Então, quando o pastor começou a contar, a fazer o link com história, os eventos que haviam acontecido, inclusive linkando com Daniel também, né? Que é vamos dizer, um pré-apocalipse ali, ele conta parte da história também do grande conflito. Isso foi prendendo a minha atenção, aí como eu disse, eu pesquisei e via realmente na história acontecer exatamente como ele falou, os anos batiam, as civilizações batiam, então assim, o Apocalipse ele conta parte do que aconteceu e do que vai acontecer. Como o que aconteceu estava batendo, para mim já o que está por vir só pode ser verdade. Mas não foi ainda aí, nesse período, que você decidiu, é aqui que eu quero ficar, vou me batizar nessa igreja. Você fez algum estudo bíblico com alguma família? Como é que funciona esse processo todo de conversão? Sim. Nesse momento prendeu muito minha atenção, mas claro, o meu conhecimento era raso e era só dentro ali do livro de Apocalipse. Então, como parte até para o batismo da Igreja Adventista, eu fiz sim um estudo, conheci os outros temas que a Igreja Adventista aborda. Isso já foi me chamando mais a atenção e no meio do estudo, mais ou menos, eu decidi pelo batismo. Mas ainda tinha a questão de trabalhar o sábado pela empresa que eu estava na época. Fui tentando resolver, mas o batismo eu já tinha decidido ali no meio do estudo. Uhum. Agora, a Jéssica era sua namorada, ela veio com você para a Igreja Adventista, passou a frequentar também, como é que foi esse processo, você junto com ela?
Ela frequentou até mais que eu esses 10 dias, porque um dos dias, se não me engano, um ou dois dos dias eu estava trabalhando à noite. Então, ela foi nos 10, eu fui em 8. Entendi. Só que ela também, da mesma forma, chamou muito a atenção dela, ela ficou bem interessada e acompanhou da mesma forma nos estudos e até o batismo. E fez diferença ter a companhia da Jéssica com você nesses 10 dias, vocês juntos nessa caminhada cristã? Sim, sem dúvida. Porque nessa época vocês já estavam ali pensando, de repente, em se casar, não era isso? Sim, a gente já estava noivo nessa época, já havia comprado um imóvel, ele estava ainda sendo construído, então a gente já estava planejando uma vida junto. E também, cada verdade que a gente ia descobrindo, a gente compartilhava depois. E um olhava para o outro e falava, olha, ou é essa igreja, ou a gente está muito enganado, porque... E vocês não tinham ninguém adventista na família, nem na sua, nem na da Jéssica? Ninguém. Eu morei sempre próximo à igreja que eu frequento hoje, mas nem sabia que lá era uma igreja. Eu conhecia a escola, que é ao lado, sabia do nome adventista, mas não ligava nenhuma religião. Então a gente realmente não tinha o conhecimento. Ela foi em algum momento da infância, em algum programa dessa mesma igreja, convidado por um amigo, mas também não tinha nenhuma ligação. E você mencionou aí que você trabalhava aos sábados, mas conforme foi conhecendo a verdade, viu que aquilo deveria dar um basta ali na questão do sábado e você foi lutando com isso no trabalho. Você precisou pedir as contas ou deu para dar um jeito? Como é que foi essa questão no trabalho? A princípio eu conversei com o supervisor da época, ele entendeu e foi me ajudando. Então ele trocava a minha escala do sábado. Então era para eu trabalhar no sábado, eu trocava a minha folga. Até teve um momento que eu precisava, ele não conseguiu trocar, mas ele deixou que eu entrasse mais tarde para que o pôr do sol acontecesse no sábado. E eu cumpri tudo que eu combinei com ele. Isso foi aproximadamente por 2 a 3 meses. Eu saí de férias, nas minhas férias em agosto de 2014 me batizei. Quando eu voltei de férias, ele me chamou para conversar. Aí ele explicou a situação que a empresa estava passando e disse que não poderia mais mudar o meu horário. E eu falei, então tudo bem, pode me desligar da empresa então. Ele tomou um choque assim, né? Porque ele falou, você tá para casar, cara, tem certeza, você não quer pensar. Mas a minha decisão já estava tomada naquele momento. Um passo de fé, né? Olha só, então a gente está conhecendo a história do Derek hoje, ele que é servidor aqui da Rede Novo Tempo, que prestes a casar acaba perdendo o emprego, mas ele fez essa decisão, né, tomou essa decisão na certeza de que era a decisão correta, porque os adventistas do sétimo dia guardam os mandamentos de Deus e um deles fala justamente da guarda do sábado. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vê aqui a sequência da história do Derek. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite, conhecendo a história do Derek Souza, ele que trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, não era cristão desde adventista, né? Na verdade, nasceu na Igreja Católica, mas era um católico não praticante. Aos poucos foi buscando tirar dúvidas que ele tinha em relação à Bíblia e encontrou na Igreja Adventista essa verdade. Hoje ele é um pai de família, pai de 2 menininhas, aí, um marido exemplar, e ele tem uma família feliz. Se você aí de casa quer ter uma família feliz também, nos caminhos de Deus, criada ali nos caminhos de Deus, eu quero oferecer para você esta revista chamada Entre Família. Ela é um guia de estudo produzido aqui pela Novo Tempo, que tem ali informações para você ter uma família feliz, com base, claro, na Palavra de Deus. Se você quer ter esse material aí na sua casa, é só pedir pelos números que aparecem aí na sua tela. O WhatsApp é 12982444449. Manda uma mensagem, você vai fazer um cadastro ali. Os seus dados serão protegidos aqui pela Novo Tempo. A gente não fornece isso para ninguém, então fica tranquilo. Ou você pode também ligar perto do telefone fixo que aparece aí também, que é o 12 21 27 31 21. Esse material vai chegar gratuitamente aí na sua casa. É só você pedir agora mesmo. Continuando aqui com você, Derek, a gente falou um pouco da Jéssica, que na época era sua namorada, já estava ali prestes a casar, já eram noivos, e tomou essa decisão de pedir as contas do trabalho por conta da guarda do sábado, que é um mandamento de Deus. Como é que foi esse momento, prestes a casar, sem renda? Como é que você ia sustentar sua família? Não sei. Foi, como você disse, um passo de fé. A Bíblia diz que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, né? Então, quando eu entendi os mandamentos de Deus, entendi os propósitos dele para minha vida, foi isso que eu decidi. Então, falei, vou
vou fazer o que ele pede e ele vai cuidar de mim. Na época teve até algumas pessoas próximas que disseram, agora o pastor vai cuidar dele, vai sustentar ele. Só que eu não fiz isso por pastor, não fiz isso por igreja, Sim. Fiz isso pela minha convicção com Deus. Uhum. E em pouco tempo você conseguiu um outro emprego, né? Sim, foram aproximadamente 40 dias. Quando eu saí da empresa, eu não tinha perspectiva nenhuma de emprego em vista. Já tinha tentado entrar na Novo Tempo para trabalhar, não tinha dado certo a primeira entrevista e meu currículo estava aqui. E eu lembro que eu não tinha um trabalho, mas estava muito tranquilo. Deus vai cuidar. A Jéssica trabalhava, não? Ela sim, ela trabalhava na época, mas fazia faculdade, então praticamente a renda dela era para pagar o estudo. Uhum. E uma segunda-feira foi o momento que eu me preocupei. Já faziam ali uns 40 dias e eu pensei, nossa, preciso correr atrás de alguma coisa. Vou casar daqui a 2 meses, eu preciso de alguma renda. Então, nesse momento que eu me preocupei, eu deitei numa segunda-feira, orei, falei com Deus sobre isso, sobre a minha preocupação. Na terça-feira de manhã, o meu irmão me acordou dizendo que a Novo Tempo estava me ligando para eu vir fazer uma entrevista. Olha só, Deus ouviu sua oração, né? Estava cuidando de você. Na verdade, Ele cuida da gente desde quando a gente nasce, né? Cabe ali as nossas escolhas, conseguir enxergar Deus nos chamando, ouvir a voz de Deus, e você se colocou ali à disposição e Deus atendeu o seu chamado. E aí você entrou, então, para Novo Tempo. Exatamente. Em 2014, eu comecei a trabalhar na TV, na programação. E ali já fui para a contabilidade, hoje estou na gestão da área de logística, né, a Almoxarifado Expedição. Trabalha numa empresa cristã que prega o que você prega também, consegue guardar o sábado, é um deleite, né, Derek? Exatamente, eu consigo viver o evangelho de diversas formas aqui. É verdade. Agora você já é pai, tem 2 menininhas, eu sei que a Laurinha, que é a primogênita, foi planejada, né? Como é que foi o nascimento da Laurinha para você, quando você se viu ali pai pela primeira vez? É uma emoção indescritível, né? Quem é pai, quem é mãe sabe. A gente planejou tudo, fiz aquele processo de montar guarda-roupa, de pintar quarto, enfim, de fazer tudo ali. Mas ninguém, não tem nada que nos prepare para a emoção realmente de ter a criança no colo, nos braços e de viver essa experiência. Agora, a maternidade, a paternidade, nem tudo são flores, né? Porque existe muita dificuldade também. Inclusive, a Jéssica teve depressão pós-parto. Como é que você conseguiu ajudá-la nesse momento, dando força ali para cuidar da Laurinha recém-nascida? Como é que foi esse processo? Por mais que a gente planejasse, tem coisas realmente que a gente não espera, né? Não está preparado. Uma delas foi realmente a depressão pós-parto que a Jéssica teve. Eu sempre tive a convicção de que eu teria que ser um pai presente, que eu queria ser um pai presente e viver todos os momentos. Mas ali durante uns 3, 4 meses, os primeiros meses de vida da Laura, eu fui o pai, a mãe, muitas vezes, até para poder proteger a Jéssica de alguma situação, de algum incômodo que ela fosse passar. Então foi uma experiência muito intensa. E um pouco tempo depois ela já conseguiu se recuperar, né, sair dessa depressão. Hoje é uma super mãe também, cuida bem das meninas. E teve a segunda que veio no susto. Essa veio no susto. Veio no susto. Essa a gente diz que foi a vontade de Deus, porque a gente realmente não estava esperando. Tomou as providências para que não acontecesse, mas quando Deus quer, Deus sabe o que é melhor para a gente, e ela veio e é amada da mesma forma. Com certeza, né? Nem por isso é menos amada. E como é que você, como pai, fez com a Laurinha para que ela não se sentisse ali de lado, né? Porque é bem comum quando a gente tem um segundo filho, os ciúmes do primeiro, porque até então tem atenção só para ele. De repente ter que ver essa atenção do pai e da mãe dividida. Mas eu sei que você fez algumas manobras aí para conseguir mostrar para a Laurinha que ela continuava sendo importante, só que agora tinha um outro serzinho amado na casa também. Sim, a gente divide com ela também a responsabilidade. A gente diz que é a irmãzinha dela, que ela ajuda a gente. Então tudo que a gente vai fazer, ou fez ali naquele comecinho, que demanda muito mais atenção, a gente envolvia ela. E além, claro, de viver alguns momentos particulares. Então é um momento com a Laura, a gente vivia com ela, ou eu ou a Jéssica, e aproveitava separado, porque apesar das duas serem filhas, são 2 seres, 2 indivíduos diferentes. Exato. Né? Então a gente tem essa preocupação ainda. Então apesar de ter o coletivo, da gente viver em família, de ter alguns momentos exclusivos com elas. Hoje a Laurinha está com quantos anos? 3? Ela está com 3 anos já. E a mais novinha com quantos meses? Tá com 6 meses. 6 meses. Como que é o nome da mais nova? Alice. Alicia, que lindo. E a gente tem um depoimento da Jéssica aqui, a sua esposa e mãe das menininhas. Vamos assistir juntos? Oi, amor, eu queria muito agradecer
por você ser esse ótimo pai, esse ótimo marido. Não mede esforço para ajudar ninguém. Quantas e quantas vezes de madrugada, passou madrugada em claro conversando com alguém. Todas as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é uma pessoa maravilhosa. E eu quero agradecer por isso e que você continue sempre presente na nossa vida. Deus te abençoe, que você possa continuar crescendo na sua vida espiritual, na sua vida profissional. E eu te desejo muito sucesso. Eu te amo. Tá aí então o depoimento da Jéssica. Ela comentou ali que muitas madrugadas você conversa com alguém que esteja precisando de ajuda. Isso porque o Derek, gente, é super envolvido na igreja, né? Logo depois de um tempo você foi se envolvendo, inclusive no Ministério Jovem da igreja. Conta pra gente desse envolvimento espiritual. Eu tinha a convicção de que não poderia só estar na igreja, eu tinha que viver a igreja. E 2 anos depois de batizado, pouco menos, eu queria fazer alguma coisa, queria ser ativo. Eu estava já para mudar de igreja, para ir para uma igreja menor, que pediu ajuda, mas apareceu essa possibilidade de ajudar com jovens, uma galerinha ali que estava começando uma classe de escola sabatina, de estudo da Bíblia, e eu comecei a me envolver. E claro, ali foi um envolvimento não só superficial. Algumas pessoas, a gente teve um contato muito maior, conversamos, choramos juntos, oramos juntos. Porque o curioso é que vocês têm esse envolvimento na igreja, que não é só ali na igreja, eles fazem pequenos grupos fora da igreja, eles se encontram diversas vezes fora, a gente acompanha um pouco, não tão de perto, né, porque já não estou mais nessa fase, estou um pouco mais velha, mas a gente vê o trabalho bonito que vocês fazem na igreja, né, e os frutos que a gente vê depois chegando na igreja, se batizando, alguns até chegaram a vir trabalhar aqui na Novo Tempo também, e isso é bonito de ver o trabalho que vocês fizeram. E eu sei que você não fez esse trabalho sozinho, né, tem toda uma equipe ali do América Jovem, né, já que é a igreja do Jardim América, inclusive com o André Leite, que é o apresentador de Bom de Bíblia, que era o líder dos jovens. E a gente tem um depoimento do Leite aqui também para você, vamos ver. Eu moro em Jacareí há 13 anos por conta do trabalho na Novo Tempo e eu já disse algumas vezes para o Derek que ele é o melhor presente que Jacareí me deu, porque a gente desenvolveu uma amizade aqui que é para a eternidade. Eu conheci o Derek por conta de um trabalho junto ao Ministério Jovem na igreja local que nós dois participamos juntos, a gente congrega ali. Apesar de trabalharmos juntos na Novo Tempo, foi por conta da igreja que a gente acabou se conhecendo. E ali a gente pôde desenvolver um trabalho durante 6 anos como líderes do Ministério Jovem chamado América Jovem, uma vez que a igreja se chama Igreja Adventista do Jardim América, um bairro aqui de Jacareí. E ali a gente pôde desenvolver um trabalho de amar pessoas e sermos amados de volta, porque foi assim que Jesus falou que a gente ia ser reconhecido como discípulos dele, não é? Vocês serão reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. E assim a gente desenvolveu esse ministério que hoje tem frutificado e muita gente passou e tem passado por ali e tem sentido o amor de Jesus por conta da presença de Jesus na nossa vida, nessa amizade que a gente tem uns com os outros. Então, Derek, te amo. E a gente segue nessa amizade por toda a eternidade aqui nessa terra e quando Jesus voltar, para sempre. Um grande abraço para você. Jesus siga te abençoando e te usando como instrumento dele. Tá aí então o Leite falando sobre a importância de sermos discípulos de Jesus, né? E fazer com que as pessoas enxerguem Jesus na gente. É o que você tem feito aí ao longo do seu ministério também, com a sua família também. E eu queria que, para encerrar o programa, você deixasse alguma mensagem para quem está nos assistindo, que está nessa juventude, ali com tantas possibilidades, com o mundo oferecendo várias coisas que podem não ser o caminho ideal para a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Bem, como a Gabi falou, o mundo ele oferece muitas coisas, Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe qual é esse propósito, é difícil dentre tantas opções, mas quando a gente busca com sinceridade, a gente se entrega realmente nas mãos de Deus, Ele cuida da gente em cada detalhe. Aqui eu falei um pouco das coisas que aconteceram, mas tiveram muitas outras e Ele tem cuidado de mim desde que eu nasci, eu tenho total certeza disso e cuida também de você que está assistindo a gente, que está acompanhando. Então, meu conselho, se assim eu posso dizer, é busque o Senhor. Busque Ele, entregue seu coração, confesse para Ele aquilo que você tem carregado, suas dúvidas, seus questionamentos, suas dores. Ele vai cuidar de você e vai te levar, vai te conduzir no melhor caminho que Ele já planejou para você desde que você nasceu.
Tá certo. Obrigada, Derek, pela sua participação. E tá aí, acho que eu não preciso dizer mais nada, né, gente? Um ótimo sábado para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.